Boa tarde a todos. Hoje nós vamos estar concluindo a última parte do capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, dentro das instruções dos Espíritos. Nós vamos do item 13 ao 20, onde vamos estar lendo alguns trechos e comentando esses textos. No item 13, diz o Espírito de Carita: chamam-me caridade. Sou o caminho principal que conduz a Deus. Segui-me, porque eu sou a meta a que vós todos deveis visar. Todo o capítulo 13, ele trabalha a caridade. Veja, a caridade, aqui, segundo Carita, é o caminho principal que nos conduz a Deus. Por isso o lema da doutrina espírita, pelo Kardec, é: fora da caridade não há salvação. Então a caridade é o caminho realmente que nos conduz a Deus. E falar em caridade, eu me lembro de uma frase que eu li, que caridade é quando a gente está com fome e só tem uma bolacha e reparte. Para pensar. O mesmo Espírito de Carita, ele coloca no item 14 as seguintes palavras: há duas maneiras de fazer a caridade, que tanto se confunde, né, a caridade com esmola. Então ele fala da esmola, que é uma caridade mais fácil de fazer, porque em muitos casos alivia o sofrimento do próximo, e mata a fome e assim por diante. Mas o segredo está em como nós fazemos essa caridade, de que maneira a gente está praticando esse ato. Mas aí ele coloca também a caridade mais importante aqui, talvez mais difícil, né? É aquela caridade de nós sermos indulgentes para com os outros, perdoarmos, enfim, todos aqueles itens que já foi abordado já em pré-lições anteriores, da caridade moral, né? O material é bem mais tranquilo. Mas também aqui ele faz uma alerta interessante aos espíritas de relação às pessoas que não pensam como a gente. Muitas das vezes nós discutimos, entramos até em debates, e ele fala que uma das formas da caridade é a gente não criarmos essa situação, né? Cada um tem o seu direito de pensar e agir. Seguindo os capítulos, no item 15, um espírito protetor, ele faz esse comentário muito interessante, né? Ele já inicia dizendo assim: eu sou pobre, não posso fazer a caridade. Como se a caridade, uma das condições dela fosse não ser pobre. Mas ele faz aqui conta uma história que merece uma leitura. Eu vou ler na íntegra, porque é bastante esclarecedora e nos alerta muito. Diz assim: 2 homens acabavam de morrer. Deus havia dito: enquanto esses 2 homens viverem, serão postas as suas boas ações num saco para cada um. E quando morrerem, serão pesados esses sacos. Quando ambos chegaram à sua última hora, Deus mandou que lhe levassem os 2 sacos. Um estava cheio, volumoso, estufado, e retinha o metal dentro dele. O outro era tão pequeno, fino, que se viam através do pano as poucas moedas que continha. Cada um dos homens reconheceu que lhe pertencia. Eis o meu, disse o primeiro. Eu o conheço, fui rico
e distribuí bastante. O outro disse, eis o meu, fui sempre pobre. Não tinha quase nada para distribuir. Mas, ó surpresa, postos na balança, o maior tornou-se leve e o pequeno se fez pesado, tanto que elevou muito a outro prato da balança. Então Deus disse ao rico, deste muito, é verdade, mas o fizeste por ostentação, e para ver o teu nome figurando em todos os templos do orgulho. Além disso, ao dar, não te privaste de nada. Passa à esquerda e fica satisfeito por ter ser contado a esmola como alguma coisa. Depois disse ao pobre, deste bem pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que está na balança representou uma privação para ti. Se não distribuíste a esmola, fizeste a caridade, e o melhor é que fizeste naturalmente, sem te preocupares de que a levassem a tua conta. Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante, pelo contrário, encontraste desculpa para todas as suas ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Então vejam, aquilo, né? Sou pobre, não posso fazer caridade, não tem o menor sentido, né? Um simples gesto de indulgência, de compreensão ao próximo, de ouvir, de não julgar, não requer condições financeiras. Então vejam, ao rico, o que ele deu foi contado, teve peso sim, ele ajudou. Mas o que ele fez foi esmola, deu aquilo que não lhe faltava. Ao passo que o outro, mais pobre, além de não ter o material padrão, mas ele deu algo muito mais difícil, né? Que é realmente as suas atitudes dentro das leis de Deus. Seguindo o capítulo, no item 17, pelo Espírito de Michel, a piedade. Diz assim, a piedade é uma virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz para Deus. Então ele coloca aqui a piedade, né, a misericórdia, como a virtude que mais aproxima dos anjos. Então a caridade, aliás, a piedade e a caridade são irmãs e andam juntas. Um pouquinho mais abaixo, ele faz uma colocação muito interessante. A piedade, quando profundamente sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação pelos infelizes, é a virtude por excelência, aquela mesma que o divino Messias praticou em toda a sua vida. Ensinou na sua doutrina tão santa e sublime. Vejam, a piedade, quando profundamente sentida, é amor. Amor é devotamento. E devotamento é o esquecimento de si mesmo. Então esse esquecimento, essa abnegação pelos infelizes, por excelência, são as virtudes que, naturalmente, Jesus muito exemplificou quando da sua missão aqui na Terra. Seguindo um pouquinho mais além, lá no item 18, um espírito protetor fala sobre os órfãos. Eu vou ler um pedaço aqui para a gente podermos entender os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste estar só e abandonado, sobretudo quando criança, Deus permite que existam órfãos para nos animar a lhes servirmos de pais. Que divina caridade é de ajudar uma pobre criaturinha abandonada, livrá-la da fome e do frio,
orientar sua alma para que ela não se perca no vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada é agradável a Deus, porque demonstra compreender e praticar a sua lei. Naturalmente a lição continua, mas vamos nos ater a esse texto, esse pedaço. Vejam, primeiro ele diz, amai os órfãos. Esse processo de amar os órfãos é a atitude que mais necessitamos, porque ele diz assim, Deus permite que exista um órfão para nos servirmos de pais. Naturalmente, nós sabemos que existem instituições que têm milhares, no mundo inteiro, milhões de criaturas para serem adotadas, órfãos, sem falarmos dos órfãos de pais vivos, né? Muitos pequeninos estão aí abandonados, sem atenção dos pais, e não deixam de ser um órfão, precisando de toda a atenção. Então, veja, o que ele coloca aqui não é colocar mais crianças nos orfanatos. Graças a Deus ainda tem esses abrigos para esses pequeninos. Mas o que o Espírito Protetor nos recomenda é para nos servirmos de paz. O dia que entendemos essa mensagem, não haverá mais essas instituições. As crianças terão um lar, onde ele diz assim, que o fato de ajudar essas crianças, não somente de livrá-las da fome, mas orientá-las para que ela não se perca nos vícios. Muitos de nossos irmãos hoje, muitos dos nossos jovens, adolescentes, hoje estão voltados aos vícios, aos crimes e assim por diante, pela ausência desta assistência na infância. Então, Deus permite que exista um órfão, volto a repetir, para que sirvamos de paz. É muito boa a colocação. A lição merece uma leitura, uma reflexão mais profunda. E para nós fecharmos sobre esse capítulo, né, que encerra hoje, o capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, essa semana, aliás, semana passada, numa entrevista na rádio Vivência Espírita, um entrevistado, ele narrou um fato muito interessante, né, que na casa que ele frequentava, num trabalho mediúnico, manifestou um espírito que na encarnação anterior fora florista. E no dia de finado, que é o dia que eles mais vendem flores, após o término do dia, sobraram algumas flores. E ele recolheu aquelas que sobraram e entrou no cemitério e foi observando os túmulos e deparou com um túmulo sem nenhuma flor. Ali ele foi e depositou aquelas flores que sobraram durante o dia. E ele observou que o túmulo se tratava de uma jovem. Fez suas reflexões, levantou, foi embora. Esse senhor desencarnou bem idoso. E ao desencarnar na espiritualidade, a primeira pessoa que veio ao seu encontro foi uma jovem. E essa jovem aproximou dele e disse, o senhor não lembra de mim? Ele olhou e disse, não, estou lembrando. Eu sou aquela jovem que um dia o senhor depositou aquelas flores. Vejam, queridos irmãos, é um ato simples, mas teve uma repercussão valiosa na vida daquela jovem. Marcou. Então nós temos muitos recursos hoje que por esse processo de pandemia, muitos estando em casa, que é a prece. A prece também é um ato simples, mas que tem uma repercussão muito grande, não somente para os encarnados, mas também para os desencarnados. Veja, a atitude daquele florista atingiu um coração de uma jovem. E essa jovem reconheceu o benefício que recebeu e foi ao encontro daquele senhor que havia feito esse ato. Então vejamos,
a importância realmente de nós aproveitarmos esses instantes para uma reflexão e pensarmos que o mundo hoje necessita urgentemente de boas energias, vibrações que possam realmente amenizar os sofrimentos de muitos irmãos. Ficamos por aqui, num profundo agradecimento a Deus pela oportunidade e desejando a todos muita paz, muita alegria, muita confiança, muita fé de que temos muito ainda por realizarmos. Muita paz a todos, um abraço em cada coração. Graças a Deus.